Fala galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tiago Emerson aqui, começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast, mais uma vez com participação especial de Thiago Raul Mauro. Fala Tiagão, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Fala, Cello, pessoal do Metal Musicast. Mais uma resenha aqui super especial de uma banda que eu sei que tem muitos fãs aqui no Brasil. Tem muitos fãs e eu curto demais, e é um dos discos que eu tenho mais ouvido, porque eu voltei, Tiagão, voltei, acho que talvez por influência sua, voltei a trocar ideia com você, fazer os vídeos e estou ouvindo muito metal sinfônico, power metal melódico de novo. Tinha dado um tempo de ouvir esse tipo de som e acabei caindo aqui no Kamelot, que lançou o seu 13º álbum de estúdio, The Awakening. E aí, Tiagão, você curtiu? O que você acha? Impressão inicial que você teve do disco? Eu curti, talvez seja um dos discos desse vocalista novo que entrou no lugar do Roy Khan. É Thomas Kerevik, mas enfim, ele lançou 4 discos, esse é o 4º com ele. E eu Esse acho é o que que, você mais curtiu? eu acho que aqui ele está encontrando a sonoridade para a voz dele, assim. Acho que ele está conseguindo transformar o Camelot para ele, né? Porque um dos fatores que eu não gostei dos dois primeiros discos do Camelot com ele, não que eu não gostei, eles são legais, mas não me chamaram aquela atenção toda, é porque quando eles escolheram ele porque ele consegue emular muito bem a voz do Roy Khan, principalmente ao vivo. Então eu fiquei, tá, é legal, mas não chamou aquela atenção, sabe? Ficou meio que morno. E aí eu acho que com o turnês, com ele se entrosando com a banda, acabou que, tá, vamos deixar ele fazer do jeito dele, né? E ele é um baita vocalista, só que entrou, né? Esse é o mal, às vezes, de quando uma banda tem um grande vocalista que fez muito sucesso com aquele vocalista, e a banda tem duas opções. Ou pega uma cópia, ou pega alguém muito diferente. E aí pode dar certo ou não pode dar certo. O Camelot preferiu seguir na zona de conforto para não. Principalmente porque na época que o Roy Kane saiu, o metal melódico, o power metal não estava tão em alta, estava em baixa na época. Sim. Então, eu já não vou. Eu imagino eles pensando assim: eu não vou perder já o que eu já tenho, trocando da água para o vinho. Então, acho que eles preferiram manter para manter o público que eles já tinham. Nesse ponto, foi uma decisão acertada. Eu vi uma entrevista do Fabione dizendo que ele foi lá, ele cantou um tempo no Eu vi um Camelot. show. Sim. O Camelot tocou aqui. Foi até em São Bernardo do Campo, numa casa. Não sei se existe mais. Mas com o Fabrione. Ficou legal, mas Gostou? também ia ser. E se eles fossem para o lado autoral, ia ser mais ou menos como ele é com o Angra. Ele ia demorar para se encaixar. Porque a voz do Fábio ele é muito forte. Então, Muito característica já ele, daquela fase no Rhapsody, né? então tipo, demora para encaixar no som. Então, acho que eles pensaram também nisso, né? E o Fabrione diz nessa entrevista que ele desanimou, digamos assim, eu não lembro literalmente o que ele disse, mas que ele não se empolgou tanto exatamente porque os caras do Camelot exigiam que o vocalista cantasse muito na linha do Roy Khan. Sim. Exatamente. Existe essa exigência, não é acaso. Eles querem emular o Roy Khan mesmo É com porque o o. Roy Kane, ele é um dos melhores vocalistas desse gênero dos últimos 20, 30 anos. E Sim, ele é, e o mais impressionante dele, que ele é um vocalista de. Agora ele voltou para a banda dele, que é o Conception, que é mais progressivo, sim, prog metal. Mas na época do Camelot, ele era um vocalista de power metal melódico que não fazia muito agudo. O foco dele era na interpretação, na verdade. melodia. O próprio disco mais famoso do Camelot, The Black Halo, quase não tem agudo. É, você escuta a música muito, passa muito fácil, assim, as músicas são É verdade. cativantes, então É um é dos que eu mais difícil. gosto. Se não for o que eu mais gosto. O Black Halo é o conceitual que fala do Fausto do Goethe, não é? É isso. É o que eu mais gosto, cara. Eu gosto também. Os anteriores com o Roy Kane são mais heavy metal melódico mesmo, raiz, assim. Aí É, depois desse disco, o Camelot entrou nessa fase assim. Tem músicas rápidas, mas eles têm bastante músicas em meio de tempo, né?
Porque eu conheci a banda com o The Fourth Legacy, que é de 90, é do fim dos anos 90, né? De 99, eu acho. Aí E o tem o Black Dahlia, Épica, o disco Épica, que é sim, bem melodicão. sim. São clássicos do estilo, né? Desse power metal sinfônico. É, E então, como você falou, muito provavelmente eles quiseram manter aquela base de fãs. E o Thomas Kervik, ele mantém essa pegada de interpretação, aquela inflexão de voz com influência de música gótica, né? Tem uma influência do gótico naquela inflexão de voz dele, às vezes um pouco até chorosa, né? Fazendo uns sussurros assim no meio daquele power metal sinfônico todo. Tem muita variação de ritmo, tem muita variação de tons, às vezes também. Eu gosto muito da variação com orquestrações também. Eu acho muito interessante o som do Camelot. Eu gostei muito desse disco. E eu vou te dizer, viu, Tiago, os caras compuseram aí vamos dizer assim, um hit, cara. One More Flag in the Ground. Essa música é quase que o hit do estilo aí. Os caras conseguiram fazer um hit radiofônico do Power Metal Sinfônico. É sensacional. Eu gostei muito. Você lembra dela? Você curtiu? Eu estou procurando aqui só algumas anotações. Curti, outra que eu gostei bastante foi a própria Eventide. Sim, A Blood Moon é uma música muito boa. The Looking Glass, outra que eu gostei bastante. A Midsummer's Eve também é uma boa música. É um disco que ele passa ele, por ser sinfônico, para metal sinfônico, sim, às vezes fica chato. sim. Às vezes dependendo da banda, você não consegue ficar ouvindo o disco inteiro por muito tempo, porque é muita informação, é muita orquestra, Sim. muito coral, e às vezes fica chato. No caso aqui, eles conseguiram balancear e não e passa, o disco passa fácil, você escuta de cabo a rabo e não cansa. E eu acho que algumas músicas vão funcionar bem ao vivo. Eu acho Sim. que essa formação chegou, digamos, no auge dessa formação. Eu acho que esse disco é o pico deles. Eu achei interessante que aqui eu peguei agora as anotações aqui para falar One More Flag in the Ground, como disse o Thiago. Eles colocam a informação que o foco principal do vídeo e da música, né, tem um clipe muito bem produzido, ter como uma metáfora, né, uma metáfora para os desafios, para as lutas contra as doenças, né, contra enfermidades, né, uma pessoa que está querendo superar uma enfermidade física ou mental, e cada passo da cura e da recuperação é uma outra bandeira fincada no solo, né? Fincada, então, One Flag in the Ground. Então é muito interessante. Além da questão da música, que é muito boa, é uma letra, assim, vamos dizer assim, motivacional, né? Você tem ali uma letra falando de um incentivo à recuperação das pessoas que estão lutando contra doenças físicas e mentais. Cada vitória que a pessoa consegue é um estandarte, uma bandeira no território. Achei interessante isso, cara. Uma coisa que eu gosto muito do Camelot tem muito a ver com esse cara aqui, ó, que é o líder da banda, o Thomas Youngblood. Youngblood. Ele é o cara que segurou a tocha da banda até agora, tipo, Sim. ele é o líder, ele que faz a maioria das músicas e ele não é um daqueles líderes que assim, a bola é minha e vai ter muita solo de guitarra, não, ele foca na música. O legal do Camelot são os riffs, tem muito riff bom. Sim. Não é aquele. Porque às vezes o metal melódico também foca nos solos. Aqui o caso do Camelot é diferente. É os riffs, as orquestrações e o vocal sempre na frente. Tem solo, mas não é igual um Stratovarius, por exemplo. Sim. É outra pegada. É muito Então, interessante o que você falou, porque realmente tem uma musicalidade muito ampla, tem alguns momentos que parece que eles são influenciados por musicais, né? Musicais da Broadway, assim. Você pega alguns momentos bem característicos desses musicais, né? Dentro da sonoridade do metal, mas o cara não fica egocêntrico, né? Querendo não, ele pôr a não guitarra dele na cara de tudo. a bola é minha, vai ter solo em todas as. É, Não, ele não pensa assim.
Exato, mas é isso aí, Thiago. Eu também gostei, eu anotei aqui que eu gostei muito dessa The Great Divide, né? Tem aí, como você disse, os elementos do melhor que o Camelot já fez até hoje, orquestrações, teclados, tudo que a gente está conversando, vocal mandando muito bem, né? Tem um lance, a gente falou, né? Você falou do disco Épica, né? Eu ouvi que a banda Épica foi batizada por conta desse disco, né? Eu não posso estar enganado, eu não sei em detalhes, mas eu acho que a Simone ou teve alguma relação com alguém no Camelot, ou é amigo de alguém no Camelot, e a Eu acho que Simone sempre fez participações nos shows do Camelot, chegou a fazer turnê com eles, e sim. o Camelot ajudou muito o Epica a crescer no mercado, por causa dessa parceria. É o Oliver Palotai. Se eu não me engano, o Thiago, o Oliver Palotai é marido da Simone. Então Se eu não tem me essa engano. A gente relação. confirma depois essa informação. Contigo. Momento revista Caras Metal. Mas é interessante. E os clipes são muito bons. Gostei bastante. Tem uma balada, né? É curioso que as baladas, apesar dos caras serem americanos, né? Os caras são. É uma banda ali dos Estados Unidos, mas a balada dos caras não é uma balada necessariamente romântica, né? É uma balada folk, assim, né? Uma coisa parece muito com música folk europeia, né, cara? Curioso. O engraçado do Camelot nesse ponto, que é uma banda americana, mas se você não falar que é dos Estados Unidos, é da Alemanha, Totalmente. é da França, é uma banda americana, mas com sonoridade europeia no talo, assim. Tanto que Sim, eles fazem muitas turnês na Europa. sim, É o mercado para eles é na Europa, então exato. eles atingiram em cheio, é a sonoridade europeia, aquela pegada ali. É verdade. Até porque nos Estados Unidos as bandas de metal tradicional, não essas de power metal sinfônico, mas as de metal tradicional não encontram mercado, né? Você vê assim, Não, Jag Panzer tá lançando disco hoje. Você vê, Jag Panzer é minúsculo nos Estados Unidos, né? Você vê é uma, algumas. uma banda que deveria ter muito mais sucesso do que tem, muito mais expressão para o Armored Saints. Cara, Como que o Armored Saint não lota pelo menos umas casas de 2.000 pessoas lá nos Estados Unidos? eu tinha É uma, certeza que você ia falar, cara, deles, é cara. uma Como puta pode, né? banda. Um dos E melhores não, vocalistas do metal, John Bush, cara. não sei Muito como é bom. que. é, e aí eu acho que sabendo disso, né, o Thomas deve ter pensado: bom, meu mercado é na Europa, eu vou fazer um som Exato. que vai pegar lá. Ele gosta do som, mas deve ter pensado nisso também na hora de criar a banda. É. E eu curto. Os caras já estavam há quase 5 anos sem lançar disco, né? Em 2018 foi o anterior, The Shadow Theory. A produção aqui no The Awakening, nesse que a gente está resenhando, do Sasha Paef. Como você pronuncia o nome desse alemão? Paef? Sasha Path. Paef. O Sasha Paef, que conhecidíssimo aí de todos que acompanham o metal. Produziu o último disco do Xamã, o Rescue. Produziu toda a carreira do André, André basicamente. Matos, exato. É, Então, e ele é muito procurado para esse estilo. A ele tem a Vantage, banda dele, né? Ele tem a banda dele, Master of Ceremony, que é uma mina no vocal também, mas não se e falou antes mais. tinha o Heaven's Gate, né? Que era uma Cara, puta banda. sensacional. Eu devia ter trazido o CD do Heaven's Gate que eu tenho, que é o do dragão com a menininha varrendo ali. Cara, que disco sensacional esse disco do Heaven's Gate, cara. E ele é o guitarrista ali, né? Uma pena que o Heaven's Gate não vingou, cara. Que banda sensacional, cara. Aquele E da o Sasha, menininha ali, e o sensacional. Sasha foi pro lado da produção. É, Ele produz discos o ano inteiro. Tipo, ele é o produtor digamos que ele e o Dennis Ward são os que mais produzem bandas. Só que o Dennis produz muitas bandas de hard rock também, né? sim, Mas o Sasha, para esse lado, muito por causa também do Avantasia, né? Porque o Sasha é um dos produtores do Avantasia, sim. toca na banda, então o nome dele está sempre em evidência. E no Brasil ele foi muito chamado para produzir por causa do André, né? Porque a galera, quem é o cara que produz os discos do Xamã? É o Sasha, então vamos chamar. Na É. época lá, ele e o Felipe Colodetti faziam uma parceria, tinha um estúdio. Muitas produções, várias bandas aqui brasileiras foram feitas pelos dois. Então, o Sasha tem uma grande influência na sonoridade do metal melódico power metal, essa veia mais sinfônica, tem assim, o dedo dele tá fincado nesse gênero.
É verdade, o cara é o camisa 10 do gênero. E aqui, só para constar e dando a dica para quem nos assiste, que é realmente um disco muito bom, muito bem produzido, a masterização por Jakob Hansen, do Hansen Studios, que também tem seu nome bem destacado, né, na Sim. cena. Participações especiais, cantora suíça Melissa Boni, violonista alemão Florian Janowski, o violoncelista que foi indicado, a violoncelista foi indicada ao Grammy, Tina Guo. Então, assim, essa sonoridade prog, power, melódico, gótico, sinfônico, eu curto demais. Como eu disse, vou repetir, dar o mérito aqui para o Thiago. Talvez pela nossa parceria aqui no Metal Musicast, eu voltei a dar mais atenção a esse estilo e tô curtindo demais. E aí surgiu, por sorte que eu tive aqui, voltei a curtir o som. Teve lançamento do Camelot bem esse ano, com lançamento nacional, como você mostrou, Shinigami Records, né, Isso. na parceria com a Napalm Um, Records. um encarte muito grande, um encarte, ó. Um livro, meu. Com slipcase, então, tipo, é um trabalho muito bem feito que a Shinigami faz. Todos os lançamentos deles, o material é sempre de primeira. Eles têm até o. Se os japoneses têm o Obi, o OBI, na Eles Shinigami têm. nós temos o nosso com algumas informações básicas. Eu acho é interessante. Às vezes você está numa loja e você não conhece a banda e quer essa. Aqui tem normalmente a sonoridade, tem o nome das músicas, então às vezes ajuda na hora de É escolher. verdade. Assim. É verdade. Ficou, para quem é mais das antigas, né? Ficou esse imaginário, né? De ter as É, versões japonesas, a pessoa gosta. E capa muito bonita, né, Tiago? Eu perguntei até pro Tiago se a capa no CD ficou boa, porque a não, gente ficou vê no digital, essa capa é muito bonita no digital, e às vezes acontece de passar pro impresso e dar uma desbotada. muitos detalhes. Capa muito bonita, cara. Algumas capas que têm sido lançadas ultimamente, que são assim, feitas meio que digitalmente, algumas elas se parecem muito. Parece que o cara pegou um preset, o designer pegou um preset, só vai mudando algumas coisas. Mas essa eu não, achei bem original, assim. O designer se preocupou muito no desenho em si, né? Que é o que chama a atenção. Né? Igual a gente falou do disco do Rei, que chamou atenção a capa, Sim. aqui também chama muita atenção e dou meus méritos pro designer, porque ele fez um baita trabalho aqui. E é isso aí. Eu concordo com o Thiago. Creio que dos álbuns gravados com o vocalista atual Thomas Kervik é o melhor dos 4 álbuns. E os caras do Camelot são responsáveis por alguns clássicos. Eu não sei, não vamos dizer que supera os clássicos. Eu de toda a discografia, eu diria hoje que o que eu mais gosto é o Black Halo, mas gosto muito do The Fourth Legacy também. Gosto muito do Epic. Gosto daquela fase ali quando eu descobri É a banda. assim. E uma coisa que, se o Camelot vier para o Brasil e tiver na sua cidade, vá, porque o show é muito teatral. O, o vocalista ele tem uma encenação, tem tem toda uma coisa no palco que não é só os músicos ali tocando. Eles pensam. O show deles é um show. Você vai para ver um espetáculo, não é só a banda tocando. Então, é um show que vale a pena. Assim. Além É, das músicas, vale a pena ver o que eles fazem, a encenação que eles fazem no palco. sim, além do metal que tá ali, né? No final É, do dia é uma banda de heavy metal, claro, mas tem sim. essa influência que eu disse aqui que eu identifico dos grandes musicais, né? Por isso que você tá falando, eles têm um espetáculo no palco, tem esse diferencial. Tiagão, é isso, né? Tem mais algo a acrescentar? Não, só pedir para quem gostou, comenta aqui quais as faixas favoritas, o que mais gosta do Camelot e o que achou desse disco, né? Porque tenho curiosidade de saber o que o pessoal também achou desse disco. É isso aí. Vocês que acompanham o Metal Musicast, vocês sabem que eu leio todos os comentários. Agora o Thiago faz aqui comigo, a gente lê os comentários. Na medida do possível, eu respondo alguma coisa também, porque depois que eu coloco outros vídeos, eu subo outros vídeos, o YouTube me avisa menos dos comentários, eu não acompanho dos vídeos antigos. Mas por uns dias, o YouTube vai me avisando, vai notificando dos comentários de alguns deles, e aí eu respondo aí para vocês. Eu tenho sempre essa curiosidade, eu gosto de trocar ideia com vocês, sabendo o que vocês pensam sobre os álbuns resenhados aqui. O Thiago também lê comigo na medida do possível, pode responder. Beleza? Tiagão, obrigado mais uma vez. Valeu, Cello, valeu, pessoal.
Tamo junto. Forte abraço a vocês que acompanharam até aqui. Compartilhem, comentem, inscrevam-se. Valeu. Obrigado.